Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados para essa sexta linda, sexta-feira, como dizem por aí, sextou, graças a Deus, graças a Deus, sexta-feira chegou e estamos aqui já finalizando o livro de Salmos hoje. Interessante que de ontem para cá nós começamos uma série de lindos salmos. Salmos assim bem mais cheios de gratidão, de louvores e hoje especificamente louvores a Deus. Então vamos orar para que o Senhor esteja conosco em mais essa manhã de leitura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por hoje. Obrigado pela noite, obrigado pelo dia que está chegando, obrigada pelas pessoas que estão sempre aqui nos acompanhando nessa leitura, estão lendo todos os dias, que o Senhor dê graça, força, ânimo e que nós viemos aqui para aprender um pouquinho mais de Ti. Esteja conosco, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da sua lei. Mostra-nos, Senhor, os tesouros escondidos em tua palavra. Fica conosco nessa sexta-feira, nos dando um dia de paz e de bênção para cada um de nós. Amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Salmo 139. Esse salmo fala sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Por quê? Onipresença, porque o Senhor está em todos os lugares. Onipotência, porque dele é o poder, ele é o próprio poder. E a onisciência, porque ele sabe de todas as coisas, onisciência. Salmo de Davi, 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Isso é a onisciência de Deus. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de onde entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por quê? Porque o Senhor conhece todas as coisas. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Antes de falarmos alguma coisa, o Senhor já sabe, conhece. Antes de que nós abramos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos proferir. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é, para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Por quê? Porque o Senhor é onipresente. Para onde ele vai fugir? Por onde eu vou? Em todo o ambiente, em todo lugar, tudo que eu fizer, o Senhor está vendo. Está lá. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali também estás. Esses hinos que nós cantamos, é muito comum cantar salmos, né? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Olha isso, se eu mergulhar no mais profundo mar. Se você for pensar, nós cantamos salmos, gente, todos os dias. Olha. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. De nada adianta esconder da noite, porque o Senhor também, olha isso. Então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Já pensou sobre isso? Pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei
porque de todo modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Ele está falando aqui, ó, que é como se Deus fosse tecendo. Ele compara o Senhor como artesão do tear. Olha a onipotência do Senhor aqui. Quando nós fomos gerados, né, lá em Gênesis, né, quando era só um feto, já era amado pelo Senhor. Olha que lindo ele fala aqui, ó. Os teus olhos, olha isso, os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Então ele está querendo dizer que os nossos olhos se cruzaram quando eu ainda era só um feto, né? Muito lindo isso aqui. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contaste, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que te levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Aí conta, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então há dois caminhos, e ele pede para que Deus o guie pelo esse caminho eterno. Caminho mau, caminho eterno, né? Então ele pede que o Senhor guie pelo caminho, pede que o Senhor sonda ele. Então aqui ele pede para Deus levar para o seu projeto original. Senhor, me guia para o projeto original, a eternidade, a vida contigo. E assim ele finaliza o 139. Agora vem o Salmo 140, que o salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Também é um salmo de Davi. Livra-me, ó Deus, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como serpente, o veneno das víboras que está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Ele está aqui clamando para ser liberto, para Deus livre desse povo alcançá-lo. Olha isso. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a minha voz e súplicas ao Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Então, o Senhor é a nossa segurança. Não cumpras ao Senhor o ímpio e seus desejos, não deixe ir por diante o teu mau propósito para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me, levantam a cabeça, cubram-o a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Então, ele termina assim: assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Ou seja, bom dia, Agnes. Então, ou seja, o Senhor cuida de nós. E mais um salmo de Davi, agora o Salmo 141.
Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifícios da tarde. Lembra que à tarde o sacerdote ia apresentar os sacrifícios em adoração. Ele fala, então a minha mão vai levantar como sacrifício. Então é um sacrifício de adoração. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não incline o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Olha o pedido dele, gente, que pedido sério esse aqui. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Quantas vezes a gente tem vontade de falar umas coisas? E aí a gente tem que pensar, como cristão, eu não posso falar isso, porque isso vai ser prejudicial para a situação, ainda que estejamos certos, sabia? Ainda que a gente esteja numa situação que a gente tem confiança que a gente está certo, mas há palavras que se forem ditas ali, elas não mudam a situação, mas elas para melhor, mas elas mudam para pior. Então eu achei muito legal ele dizer essa aqui é uma oração que eu preciso fazer todo dia. Todo dia. Põe uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios, para que a gente não desfira palavras que ferem pessoas, palavras que amaldiçoam, palavras que cuidam da vida alheia, palavras que na verdade não vai agregar nada em positivo. Então é sempre bom a gente dar essa pensada antes de proferir palavras. Amém. Volta pro texto. Fira-me o justo, será uma benignidade, versículo 5, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito da maldade deles. Quando seus juízes foram arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios das suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então, ele confia que realmente Deus vai cuidar da história dele. A oração do meio de grande perigo, outra oração. Esse aqui também é um salmo de Davi. É uma oração que ele fez quando ele estava na caverna de Adulão. Quem lembra da época que Davi se escondeu lá na caverna de Adulão? Na época que ele fugia de Saul, ele se escondeu e ele fez esse salmo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz, Senhor, supliquei. Derramei as minhas queixas perante a sua face e expulhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e eu disse: Tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, aqui ele mostra que ainda que ele esteja nesse momento horrível, nessa caverna, ele tem a quem clamar. E que a quem que nós temos clamados na hora das nossas lutas? Na hora das nossas lutas, a quem temos clamado? Então, Salmo agora 143. O salmista ora para que seja livre de inimigos. Então, a gente já vê que é um salmo de Davi também.
Ó Senhor, ouve minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me quando a tua verdade e segundo a sua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morrem há muito tempo. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois confio em ti. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é quem confio, refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois o meu Deus, guie-me o teu bom espírito para a terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tuas misericórdias, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois eu sou servo. Davi aqui está ensinando nós a apresentarmos nosso clamor ao Senhor. Ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Eu acho que aqui agora que começam os salmos de louvores a Deus. Também o salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita ao povo. Senhor, que é o homem para que conheças e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como sombras que passam. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão desde o alto e livra-me, arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Olha o que ele fala. Cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que dá vitória aos reis, que livra Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão despeita é a destra da iniquidade, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Gente, isso aqui é muito forte. Olha isso, ele é uma ação de graças, ele está aqui adorando e agora ele já está profetizando sobre a vida da geração, dos filhos deles. E isso, sabia que é uma das melhores coisas da adoração? É que é tão bom adorar que a gente acaba falando coisas boas. E nesse caso, é que ele realmente está profetizando sobre os filhos, sobre a próxima geração. Olha isso. Para que os filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas como colunas de um palácio. Mulheres fortes, imponentes, importantes, bonitas. Olha isso, pedra de esquina, pedra que sustenta, né? De base. Do palácio tem que ser bonita, né? Lavradas. Para que as nossas dispensas, olha o que ele fala sobre a vida dele.
para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que o nosso gado produza as milhares e as dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Que lindo esse salmo. Uma adoração que leva a ele a profetizar sobre a descendência, sobre a provisão, sobre os bens, sobre tudo, sobre segurança. Um salmo muito bom, Salmo 144. Agora o salmo de Davi também, Salmo 145, que fala sobre a bondade, a grandeza e a providência de Deus. 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada salmo que eu vou lendo, eu lembro do hino, porque eu não posso ficar cantando todos aqui. Mas tem esse que é muito legal, né? Esse que eu aprendi com a minha tia, muitos anos, na igreja presbiteriana, década de 80. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Então ele está falando, ó, uma geração vai ensinar. Então vamos ensinar essa próxima geração, porque quanto mais nós ensinarmos a nova geração, os nossos filhos, os nossos netos, essa próxima geração vai falar do amor de Deus. Eu falo assim, as boas pessoas boas de Deus tem que ter filhos, porque tem que ter uma nova geração, gente, para falar de Deus, uma geração para falar do Senhor. Então precisamos ensinar a próxima geração. Olha isso. Uma geração louvará as tuas obras à outra e anunciará as tuas proezas. Falar de Deus, falar, realmente ensinar. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos seus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, os teus tantos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos do homem as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Versículo 14 do capítulo 145 de Salmos. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Abres as mãos e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Olha isso, vou repetir. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Olha que lindo. Então é um salmo que nos ensina a ensinar a próxima geração. É tão bom essas coisas, né? A gente vai pensando aqui. Essa semana eu encontrei uma pessoa, e é uma pessoa tão conhecida, e alguém que eu sigo, repostou um trabalho que ela fez, e é o quê? Recuperar capas de Bíblias. E o Júnior já é um adulto, né? Que é o meu filho caçula. A Bíblia que eu comprei quando ele era criança, ele tinha 5 anos. Estava toda destruída. E é uma Bíblia tão boa, toda a folha bem grossa, a folha... não sei como que eu explico a página.
e a capa dela era capa dura. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para recuperar essa Bíblia do Júnior? É uma Bíblia tão boa, a história dela é boa de ler para as crianças. Ela foi uma Bíblia muito usada lá na sala da igreja, lá na salinha. Ela é uma Bíblia bem legal. E eu falei, essa Bíblia tá chegando o Noah, né? Daqui uns meses, tá chegando mais um netinho. E eu falei, poxa, já aproveitei ela com a Laura, mas ela tá destruída e eu preciso recuperar. Por quê? Porque eu queria que os filhos do Altemir Júnior também, eu quero que eles tenham acesso. Se Jesus não voltar, eu quero que eles tenham acesso. E eu encontrei a imagem dessa Bíblia, ela é de 2010. Encontrei essa imagem na internet, salvei. Ó, isso tem mais de ano que eu fiz isso, que eu salvei essa imagem. E agora eu encontrei uma moça, gente, ficou igualzinha, perfeita, maravilhosa. E eu pensando aqui, lendo esse salmo e lembrando, ensine a próxima geração, e a geração louvará a outras tuas obras, tuas maravilhas, falará das suas proezas. E eu lembrando, que bom que eu recuperei a Bíblia. Que bom que eu recuperei a Bíblia. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Ensinar ao Senhor todas as coisas que Ele faz. E Ele está sempre perto de nós, que invocam Ele em verdade. Então, vamos para o Salmo 146, chega de história. Salmo 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A Graziele aí é cantora. Não confieis em príncipe, nem em filhos de homens, e nem em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Olha isso, a esperança está posta no Senhor seu Deus. E por quê? Porque nossa esperança não é nas coisas deste mundo. Nossa esperança é no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, em que guarda a verdade para sempre, que faça justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Senhor reinará eternamente o teu Deus, ó Sião. É de geração em geração, louvai ao Senhor. Olha que lindo. Que lindo. Salmo 147, é uma exortação a louvar o Senhor pela sua beneficência. Agora ele está falando pra gente. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta números de estrelas, chamando-as todas pelo nome. Olha a profundidade disso aqui. Conta o número das estrelas, chamando-a todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor, e de grande poder é o seu entendimento e infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é quem cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o sustento e os filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. É tão interessante, a gente sabe tanto que essas coisas são inspiradas pelo Senhor, que ele fala tanto sobre o céu, sobre nuvens, e a gente sabe que Davi nunca andou de avião, por exemplo. Quando a gente está sobrevoando sobre as nuvens, você tem uma sensação da imensidão do que é Deus, porque a gente olha lá aqui de baixo, tudo tão distante, tão pequeno, e quando a gente passa por dentro delas, é muito interessante. Você passa por dentro da nuvem, daqui a pouco você está sobrevoando elas e você olha uma imensidão. Você fala, como que essa água fica parada aqui? Que é tudo água, né?
Como que essa água fica parada? Só cai na hora que o Senhor faz com que elas se movimentem e mudem, e o vento faz com que elas se dissipem, dissolvam e caiam na hora certa. Então, esses salmos, eles fazem a gente pensar em cada detalhe que o Senhor faz. Cobre o céu de nuvens, que prepara chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Por quê? Porque o urubu come o quê? Animal morto, carniça, né, que a gente fala. Não se deleita e eles vivem disso. E aí ele fala assim, ó, que Deus tanto dá comida para os animais, como os animais também viram comida para os corvos. Não se deleita na força do cavalo e nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que os temem, dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das suas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os seus termos e da flor de farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Ele faz as coisas mais complexas ficarem simples, ó. Dá a neve como lã. Porque quando ele fala de fortalecer os ferrolhos, ele fala, ele te dá segurança. E quem envia os seus mandamentos à terra e a sua palavra corre velozmente. Olha hoje a palavra do Senhor correndo através do mundo, através de redes sociais, olha isso. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a tua palavra e faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhum os conhece. Louvai ao Senhor. Por todas essas coisas e mais um pouco, né? 148. Também é que toda a criação. Aqui ele falou que ele exorta a Israel a louvar ao Senhor, e agora a criação, presta atenção. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas reluzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Olha a gente falando de nuvem. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou logo e logo foram criados, e confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre terra e céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Lindo, né? Tudo. 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e seu louvor na congregação dos santos. A música da Vaninha. Eu tinha 5 anos, tem mais de 40 anos essa música, e eu não sabia que ela era o Salmo 149. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei, louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória,
Cante-se de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança nas nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles juízos, escrito: esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Por quê? Porque ele mostra como que o Senhor é grande, né, para nós. E o quanto nós somos pequenos. 150 é um salmo tão pequeno e a nossa frase de hoje está aqui dentro desse salmo. Louvai ao Senhor é um salmo que exorta toda criatura a louvar ao Senhor também. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltérios e harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, tudo aquilo que vive, toda alma vivente, seja ela pessoas, seja elas obras da criação, louvai ao Senhor. E finalizamos o livro de Salmo com esses lindos salmos, salmos de louvores. Fiquei feliz, assim, porque nós passamos aqueles salmos de perrengue, né? Quantas lutas e pedido de socorro, e clamor e perseguição. E aí o salmista que finaliza o livro com tantos salmos lindos e profundos. E hoje ainda leremos 2 capítulos do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, livro de sabedoria. Provérbios escrito por Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que houve na terra. É um livro assim que ele procura, ele tem uma finalidade, o livro de Provérbios. A finalidade dele que é desenvolver homens e mulheres para que a gente possa viver sabiamente, né? Sabiamente, um modo de vida sábio e competente. Então, o livro de Provérbios, ele tem vários pensamentos, ele fala várias pílulas, que a gente chama assim, né? Pílulas de sabedoria, porque são vários... A gente fala pílulas porque é separadinho, pequenos. Mas ele não é um livro que ele tem um raciocínio lógico. Olha, começou aqui essa história e vai acontecendo e acontecendo. Não, o livro de Provérbios é assim, vários ensinamentos dentro de um capítulo, tem um monte de assuntos. Ele é um livro que ele está sempre se contrapondo, ele sempre se contrapõe. Ele começa falando que o segredo para ser sábio é temer ao Senhor. Esse é o segredo. Ele fala que a sabedoria vem de Deus. Ele se contrapõe, ele fala que a justiça anda junto com a sabedoria, vice-versa, né? Ele fala que o bem mais valioso que temos é agir com sabedoria, porque é agir conforme a orientação de Deus. E a sabedoria está à disposição de todos também. Então não é uma coisa... Salomão foi o homem mais sábio, Salomão foi sábio. Não. A sabedoria, ela está disponível para todos nós. A gente sabe que tem pessoas diferenciadas. Por quê? Eu falo porque na minha família eu percebo coisas que eu sei que vêm do alto. Eu tenho uma irmã que eu sei que o Senhor colocou aquilo dentro dela, assim, porque não, gente, não tem explicação. Não tem. É uma coisa assim, ela é estilista. E eu vejo uma habilidade nela, igual a gente viu lá no início da Bíblia, que o Senhor capacitou as pessoas para fazerem a tenda, que o Senhor capacitou eles ali para executar. Até lá fala das costuras, né, as costureiras e tudo, o Senhor capacitou. Então eu vejo que essa sabedoria que ela tem, ela vem de Deus, porque é uma habilidade, ela só faz vestir de noiva.
É uma habilidade, gente, de outro mundo, não tem condição, porque eu sei costurar, a minha mãe é costureira, mas ela tem uma coisa diferenciada. E aí, olha isso, isso está disponível para todos nós, todos nós. A sabedoria, ela vem de Deus. E a Bíblia fala, o temor ao Senhor é o segredo para a sabedoria. Então, ela está aqui disponível para nós, então nós temos que temer o Senhor naquele sentido que eu já falei, não temor de medo, mas de estar ali buscando, o Senhor capacita, me orienta, estou aqui disponível para o Senhor me usar. Então, o livro de Provérbios, ele vem trazer para nós conselhos nesse sentido. E ele vai sempre contrapondo a sabedoria versus contrapõe a loucura. Ou você é sábio ou você é louco. Louco no sentido de não de deficiência mental, tá? Louco no sentido de decisões, de tomada de decisões. Ele contrapõe ali sempre o bem com o mal, a vida e a morte, o amigo e o inimigo, a honra e a desonra. Ele contrapõe o homem e Deus, né? O amor e o ódio. Então, ele está sempre mostrando um lado e mostrando o outro. Ou você vai por aqui ou você vai por ali. Então, esse é o livro de Provérbios, o livro que traz todos esses contrapontos. E ele fala que pessoas justas são sábias. Então, a gente vai iniciar, vamos ler hoje 2 capítulos de Provérbios, lembrando que sempre vai haver esse contraponto do bem e o mal, o amigo e o inimigo. Ó, se você fizer isso, amigo, presta atenção nisso, né? Sabedoria versus loucuras, e vamos lá. Então já deu uma pincelada o que é o livro de Salmos, então, de Provérbios. Então você fala, nossa, a Lídia estava falando isso aqui, agora já mudou para isso. Então, por quê? Porque são vários conselhos que Salomão vai deixando pra gente. Provérbio 1, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Olha isso, hein? Olha a introdução que tem. A gente não tem nenhum livro falando que para que é o livro. E o de Provérbios fala, ó, esse livro é para que se conheça a sabedoria e a instrução, para que o jovem saiba aprender e etc, etc. Entende? Olha, ele vai explicando. Para trazer juízo e bom senso aqui aos jovens. O versículo 7 começa: não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência, ou seja, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. Então esse filho meu, sempre ele vai falar filho meu, ele está dizendo assim, essa geração, nova geração, ele está falando para a nova geração, porque a geração dele já vivenciou ali com Davi, etc. E ele viveu Deus deu toda essa competência, toda essa sabedoria, e ele está falando para a nova geração. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitamos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Achemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos em nossas casas de despojos. Olha, eles chamando ele para fazer coisa errada. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas.
porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que te entrega a cobiça. Ela prenderá a alma aos do que possuem. Olha isso, ele está falando, cuidado com a sedução do ímpio. Cuidado dos amigos que te chamam para fazer coisas erradas. Porque ele começa falando, ouve a instrução do seu pai e da sua mãe, porque serão como diademas de graça em sua cabeça, né? E colares para o seu pescoço, que é adornado, né? Então, cuidado com as amizades sedutoras, os pecadores. O 20, convite à exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas no meio dos tumultos clama, às entradas das portas na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque entendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste de todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-me vos aperto e angústia. Olha isso. Então a mim clamarão, mas eu não responderei de madrugada. Me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do meu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos destruirá. Mas os que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Olha a importância de saber, de se achegar na sabedoria do Senhor. Capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração e o teu entendimento. Olha como é que ele está falando, para guardar o que está sendo dito, que Deus é que comanda, né? E se aclamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Olha o segredo. Vou ler de novo. Pedir inteligência, gente. Olha isso. Eu vou orar isso aqui todo dia. Ai, gente, eu vou orar isso todo dia. Porque, olha, tem hora que só a misericórdia do Senhor na minha vida. Tem hora não, toda hora. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria. Então, guarda o que eu estou te falando. E o teu ouvido para inclinar o teu coração ao entendimento. A sabedoria, o que é, gente? É você se permitir ser guiado. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz. Então, você tem que pedir. E como a prata a buscares, e como a tesouros escondida procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Para tudo. Porque a riqueza da palavra de Deus é a sabedoria. Olha isso, né? Porque o Senhor dá sabedoria e dá uma boca, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo, conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas.
sapato, senão o Frederico come o sapato. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será suave à sua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho do homem que diz coisas perversas, do que deixam as veredas da retidão, para os que deixam para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, de fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas tão tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. Olha a necessidade de sabedoria para... Olha isso. Precisa de sabedoria para se livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com palavras. Quem nunca passou por isso? Por quê? Porque aí a gente precisa de entender que isso aqui são apenas elogios. Não dá para se permitir ser seduzidos. Ó. Porque ele está falando que para tudo isso aqui a gente precisa de sabedoria. E qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto de Deus, com Deus? Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Ou seja, andar em sabedoria é andar em aliança com Deus. Olha o tanto de coisa que ele nos fala para a gente ter entendimento. A gente precisa andar em sabedoria com Deus, que vai nos livrar de todas essas situações que ele colocou. Amanhã continuaremos a ler. Vamos continuar a partir do capítulo 3 de Provérbios. São 31 capítulos, cheio de conselhos. E aí sempre vai ter um que vai chamar mais atenção. Às vezes o que me chama mais atenção nem é esse. Às vezes o que vai te chamar a atenção, mas você marca aí. Porque é importante a gente depois dar essa reforçada. Reforçar porque são detalhes que a gente, apesar de já ter lido várias vezes, algumas coisas nos chamam mais a atenção mesmo. Então esse livro vai ser um livro assim, realmente gostoso de ler. Um livro gostoso de ler, porque ele está sempre ali falando, olha, presta atenção, não vai por aí não que vai dar ruim, não faça isso. Se você estiver nessa situação, pense sobre isso, pense assim. É um livro realmente que é vou dizer um manual, mas ele nos instrui bastante. É um livro que nós precisamos ler. Tem muita gente que começa a ler a Bíblia por provérbios, né? Por causa desses ensinamentos, desses conselhos do homem mais sábio. Mas nós vimos também que a sabedoria está aí disponível para todos nós. É só pedir ao Pai com integridade de coração. Muito obrigada a todo mundo que está aí até agora. Hoje foi muito bom, porque a gente finalizou assim. Hoje a leitura foi uma leitura gostosa de ler, uma leitura esperançosa, uma leitura de adoração, né? Muitos louvores a Deus. E exatamente isso hoje que está escrito lá na nossa frasezinha: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E é o que faremos, porque a gente viu lá no Salmo 149, que quando a gente está lendo, ou 148, não me recordo, quando nós louvamos a Deus de verdade, nós profetizamos coisas boas na nossa vida. Quem perdeu, volta lá e dá uma lidinha no 148 e 149, você vai entender que quando nós louvamos ao Senhor, nós profetizamos sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre todas essas coisas. Então, tenham todos um bom dia, muito obrigada. E amanhã vamos estar aqui novamente às 5h59, se Deus quiser. Damos aí mais uma continuidade ao livro de Provérbios. Amém? Obrigada e até amanhã, gente.